Estamos mais uma vez com o nosso Pergunte ao Pastor, e nós temos 4 perguntas que eu coloquei como se fosse uma só, já que o tema dessas 4 perguntas é o mesmo, é um tema comum, é acerca dos batistas. A pergunta então fica: os batistas vêm antes ou depois da Reforma? Qual a verdadeira origem dos batistas? Tivemos influência dos anabatistas? Efetivamente, a partir de que ano na história a denominação batista passou a existir no Brasil? Olha, há 4 teorias acerca da origem dos batistas. A primeira é a sucessão apostólica de igrejas, chamada também de JJJ, João, Jordão, Jesus. Ela surgiu na Inglaterra, de onde chegou aos Estados Unidos, e por um bom tempo se tornou quase na única teoria que podia ser aceita por um pastor, ou um líder batista, ou professor de um seminário. Isso aconteceu também no Brasil. Porque João era chamado de o Batista, porque batizava, o Senhor Jesus, ao ser batizado por João, o Batista, no Jordão, tornou-se então um batista. Esta teoria tenta juntar todos os elos possíveis de uma corrente que os seus correligionários acreditam existir através do tempo, completando assim uma cadeia sucessória desde os tempos apostólicos até agora. A segunda teoria é o chamado relacionamento com o antipé-do-batismo e com o anabatismo. Mantendo também esta ideia da sucessão apostólica de igrejas como a anterior, seus defensores, porém, não se preocupam com as semelhanças doutrinárias entre os grupos que poderiam ser identificados como os batistas do passado, mas sim com a prática comum entre eles, o não batismo de bebês, batizando-se então aqueles que podiam crer, que é então por alguns chamados de rebatismo. A terceira teoria é a herança anabatista evangélica do século XVI. Fazem parte dessa teoria os que defendem a origem dos batistas na história do movimento anabatista evangélico do século XVI, ou no movimento dos irmãos suíços de Zurique, tendo como palco a reforma zwingliana. Para esses, os batistas de hoje são, juntamente com os menonitas, só que segundo eles, os batistas mais do que os menonitas, os continuadores então desse anabatismo. Depois temos então a quarta teoria, que é a restituição separatista na Inglaterra do século XVII. São os que entendem que a origem dos batistas está na ebulição dos movimentos puritanos independentes e finalmente separatistas dentro do anglicanismo do século XVII, do qual surgirá em Amsterdã em 1608, sob a liderança do pastor separatista John Smith, auxiliado por um advogado, Thomas Helwys, a Congregação Separatista Inglesa refugiada na Holanda, em Amsterdã. Esta congregação, tomando para si os princípios dos menonitas, com algumas mudanças, será a origem na Inglaterra, pois esta congregação deixará sob a direção de Thomas Helwys a Holanda para voltarem para a Inglaterra. E aí vai ser então a origem de todas as igrejas a serem chamadas de batistas. Hoje, a maior parte dos historiadores e professores de História dos Batistas, e eu como professor de História dos Batistas estou incluído nisto, nós aceitamos como correta essa última teoria, à luz do fato de que a história não vive de suposições e nem de desejos, mas de documentos. Olha, se pegarmos a história aqui da nossa igreja em Parque São Basílio e formos retrocedendo no tempo, o máximo que nós vamos chegar é nesta congregação separatista de Amsterdã em 1608. Depois não há mais nada que indique uma ligação com igrejas que hoje nós chamamos de batistas. Cito o pastor Dr. Benilton Bezerra, que se não o primeiro, com certeza um dos primeiros, foi então um dos pastores batistas no Brasil que se voltou contra essa primeira teoria da JJJ, que foi muito tempo aceita por causa do chamado livro Rastro de Sangue. Respeitosamente, ele questionou esta teoria, explicando que admitir-se a sucessão histórica como essencial para provar a apostolicidade dos batistas é fechar os olhos à própria verdade e forçar meias-verdades. Ainda cito também o Dr. Samuel Fairclough, um dos mais respeitados historiadores batistas, professor do Seminário Teológico Batista do Leste, na Filadélfia, que no seu livro A História dos Batistas afirma: todavia, ligar os batistas com quaisquer dos outros ramos primitivos da igreja cristã
carece de apoio histórico convincente. Entretanto, a história dos batistas pode ser traçada desde os dias turbulentos da Reforma Protestante. A congregação separatista de refugiados ingleses de Amsterdã, que depois retornou para a Inglaterra, com sua presença inicial na reforma matricial da Inglaterra e os princípios tomados dos menonitas na Holanda, continuadores diretos dos anabatistas, nos colocam então como batistas entre os herdeiros, não os primeiros, mas como herdeiros da reforma radical que surgiu na Suíça, dentro da reforma zwingliana, que surgiu paralela, de certo modo, até um pouco antes, à reforma matricial luterana na Alemanha. O fato de haver, como alguns historiadores que dizem, o Racho de Sangue diz isso, haver congregações chamadas batistas na Alemanha 60 anos antes da reforma luterana, não prova, no entanto, que os batistas já existiam, porque apesar do nome, não há nada que possa mostrar que o que esses batistas criam são as doutrinas que hoje nós cremos como bíblicas. Movimentos anteriores à reforma protestante, com a dos paulicianos na Turquia, os valdenses nos piemontes italianos, os lollardos na Inglaterra, os taboritas no reino da Boêmia, né? Hoje chamada de República Tcheca, nos falam de movimentos quase nunca uniformes, que tinham doutrinas como as nossas, mas tinham outras que nunca aceitaríamos. Desses acima citados, por exemplo, ainda existem os remanescentes dos valdenses, na Itália, no Uruguai e na Argentina, que aderiram à reforma protestante, mas fazem parte das chamadas igrejas reformadas. Existem, de certo modo, os taboritas, que hoje estão ou na igreja dos irmãos morávios, ou os mais radicais na Unitas Fratrum. Essa é uma denominação bem pequena, com mais membros nos Estados Unidos do que na própria República Tcheca. Tanto a Igreja Morávia como a Unitas Fratrum, chamada ou também dito Unidade dos Irmãos, são contadas essas duas denominações como igrejas reformadas. Então, sim, nós os batistas, historicamente falando, fazemos parte da reforma protestante. Não a matricial e clássica, mas da radical. E eu quero acrescentar mais alguma coisinha ainda nessa questão, voltando à questão do nome batista, que tem sido dado, e muita gente encontra, às vezes, relatos de congregações com este nome que acham que por isso elas eram batistas. Isso desde o segundo século acontece, de comunidades de congregações chamadas batistas, especialmente porque eram igrejas ou congregações que ensinavam João Batista como sendo o Messias. Isso existe, por exemplo, até hoje no Iraque, através dos mandianos. Então, o nome Batista, que aparece às vezes no decorrer da história, não é? Dado a alguns grupos ditos cristãos, até onde não se sabe realmente o quanto eles eram cristãos, não garantem que esses grupos tinham as doutrinas que hoje nós chamamos de batistas. Quanto à obra batista no Brasil, sem dúvida, ela começa com a organização da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Hoje, Santa Bárbara do Oeste é um município que já fez parte de Campinas. Em 1871, imigrantes norte-americanos que vieram fugidos da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, aquela guerra pela libertação dos escravos, na grande maioria protestantes, vieram para Santa Bárbara e organizaram uma capela de culto. Nessa capela, os batistas que vieram se organizaram como Igreja Batista. Essa igreja, então, foi organizada por americanos brancos e os seus escravos, que eram batistas. E foi nesta igreja que se batizou o pastor metodista Antônio Teixeira de Albuquerque, um ex-padre católico romano que se convertera ao evangelho através dos metodistas, que fizeram dele o primeiro pastor metodista do Brasil, mas que se converteu aos princípios batistas. E aí, batizado por imersão, nessa igreja de Santa Bárbara do Oeste, se tornou também o primeiro pastor batista brasileiro. Para esta igreja de Santa Bárbara veio também um casal de americanos com a finalidade de aprender português e iniciar a obra batista entre os brasileiros. Pastor William Bagby e sua esposa Anne Luther Bagby. Em 15 de outubro de 1882, em Salvador, Bahia, o casal Bagby, mais os missionários americanos Zachary Clay Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor, e mais o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, batizado em Santa Bárbara, organizaram a primeira Igreja Batista brasileira. Então, a obra batista começa em Santa Bárbara do Oeste, mas a primeira Igreja Batista brasileira
cultuando em português, começa em 1882, na Bahia.